Eu não estou aqui gravando esse vídeo para fazer pessoas de esquerda e de direita se abraçarem, muito menos para convencer qualquer um de vocês a mudar de ideologia. Seria muita pretensão e ingenuidade da minha parte, mas eu acredito realmente que o conteúdo aqui interessa a todos. No começo, vai parecer que é um vídeo que vai te ajudar a entender economia de uma forma simples, mas durante os próximos minutos, você vai começar a notar algumas questões sem qualquer ideologia política, inclusive com fatos que agradarão e desagradarão tanto as pessoas de direita como as pessoas de esquerda. Se você acredita que o Brasil não cresce em função de socialismo, capitalismo, lulismo, bolsonarismo, esse vídeo é para você. Eu te convido a refletir nos próximos minutos sobre o que vai assistir e concluir por conta própria. Eu sou Robson Profeta e esse é o canal Teoria da Riqueza. E aqui falamos sobre finanças e carreira e, por que não, sobre outros temas que estão de alguma forma conectados aos temas principais. Espero que goste do vídeo. Imagina o seguinte: uma cidade tem 5 fábricas, ok? Cada fábrica consegue produzir uma caixa e cada caixa ela vende por R$100, tá bom? Isso daí significa oferta. A quantidade de indústrias, comércio, serviço que conseguem ofertar um produto. Então vamos pensar que aqui nesse caso tem 5 fábricas, cada uma produz, vende a 100, cada uma só consegue produzir uma caixa, tá bom? E vende a 100. A oferta é de R$500 na economia. E aí você tem 5 carinhas aqui. Cada um tem R$100, ou seja, a procura é de R$500 também. 5 pessoas vezes 100 cada um, a gente tem R$500. Então, tá verdinho aqui, por quê? Porque o mercado equilibrou a oferta e a procura. Quem está oferecendo o produto e quem está comprando esse produto. Aqui vamos colocar um PIB, de acordo com a ótica da demanda, de R$500. Ou seja, a riqueza que esse lugar consegue gerar é de R$500. Esse produziu os 500, esse comprou os 500, é R$500. Sem entrar muito no mérito das diferenças de cálculo de PIB, só para facilitar o entendimento. Agora imagina o seguinte: o governo resolve reduzir a taxa de juros. Ele vai também, por exemplo, imprimir moeda. Ele vai deixar mais dinheiro no mercado. A quantidade de dinheiro disponível no mercado vai ficar muito maior. Então, uma pessoa que pagava 3% em um empréstimo bancário, se ela pagar 2%, 1%, ela vai ter acesso a ter mais dinheiro. Por exemplo, ela tinha R$100, ela passou a ter R$110, cada pessoazinha aqui. O que acontece? A procura passou a ser de 500 para 550. Por que eu estou colocando o amarelinho aqui? Porque num primeiro momento, essas indústrias, lembra que elas vendiam o produto a 100, só que elas não conseguem produzir mais de um item. Então elas continuam produzindo um item. Se antes elas vendiam por R$100, só que a procura, a demanda, a gente querendo comprar está em torno de R$550, o que acontece? Acontece o efeito da inflação. Quando tem muito dinheiro disponível no mercado, o dinheiro está em excesso, em abundância no mercado, a oferta ela tende a se equalizar com a procura, com a demanda. Então as indústrias, sabendo que o cara tem R$110, ela vai aumentar o preço de 100 para 110. Olha que interessante. Se você tem mais dinheiro disponível no mercado, mais gente gasta, e nesse exemplo que eu dei, a inflação subiu 10%, de 100 para 110. Teoricamente, um aquecimento, um aumento da economia. E aí vem o detalhe, muita gente vai falar: Robson, tá errado o seu cálculo, porque o PIB não considera a inflação. O PIB tem que considerar o aumento real de produtividade. Então eles continuam produzindo 5 caixas, porque independente de você ser de esquerda ou de direita, o que acontece é que muitos governos, eu diria que a maioria deles, quando interessa, eles falam que o PIB, o valor nominal do PIB, cresceu de 500 para 550. Então o PIB correto, descontando a inflação, é 500. Teve um aumento de valor nominal de 500 para 550, mas a economia permaneceu estagnada, porque as indústrias não produziram mais caixas. Elas só produziram as 5 caixas. Só que a inflação real, a gente sabe disso, muitas vezes é maior do que a inflação divulgada. Então você concorda que dentro do PIB, mesmo que não seja o PIB nominal, quando você apresenta um acréscimo do crescimento econômico do país, esse PIB ele está sujo de uma inflação real que não é apresentada. Essa parte é importante a gente entender, porque não basta você falar que a economia cresceu. Será que ela realmente cresceu? A inflação ela pode ser sim um sinal
de que a economia está aquecida, mas ao mesmo tempo ela também impacta na perda do poder da moeda. Eu vou dar um outro exemplo de uma outra inflação que não é inflação de demanda, é inflação de custo. Imagina o seguinte, você tem uma empresa e essa empresa compra um produto, sei lá, da China, dos Estados Unidos e paga $1 por cada produto. E vamos dizer que o câmbio está 1:5. $1, você precisa de R$5 para comprar esse dólar. Então quando você vai pagar, tá vendo aqui, ó, momento 1, quando você vai comprar esse produto para vender no Brasil, você compra, por exemplo, a $1, que dá R$5, e você vende no Brasil por R$10. Vamos dizer, o dobro do preço. Bacana. Nisso, a empresa está comprando o item de fora, está pagando um valor de R$5, que é $1, só que no momento 2, com a inflação chegando e a perda do poder da moeda, o que acontece? No momento 2, essa mesma empresa continua comprando o mesmo produto que continua custando $1. Só que $1 agora vale R$10. A empresa, ela está gastando R$10 para comprar o produto. Se essa empresa vendia o produto por R$10, como que ela vai comprar por R$10 e vender por R$10? Não faz sentido. Então, qual que é o efeito nesse caso? É a inflação de custo. O que acontece como resultado? Ou a empresa vai fechar as portas, vai gerar desemprego, ou ela vai ter que aumentar o preço de R$10 para 15, 20, sei lá quanto. E aí acontece o efeito da inflação gerando mais inflação. Nesse caso, é a inflação de custo. Se a inflação está aumentando, o que o governo precisa fazer através do Banco Central, através de uma política monetária? O governo precisa aumentar a taxa de juros e fazer com que o dinheiro fique mais caro, mais difícil de você captar dinheiro. Para quê? Para evitar com que você consuma. Se você consome menos ou tem menos dinheiro, o que acontece na economia? Isso aqui, ó, você tinha 110, lembra? Agora você tem 105, você não consegue captar dinheiro com tanta facilidade, porque ele ficou mais caro. A procura, nesse exemplo, 105 por carinha vezes 5, dá 525. Tá amarelinho aqui, porque nesse momento específico, você tem 525 no mercado e tem 550 que é o preço do produto. Opa, se cada indústria vende uma caixa por 110, mas o carinha aqui só tem 105, a indústria precisa fazer o quê? Precisa reduzir o preço. Então, o mecanismo de você aumentar os juros faz com que as pessoas consumam menos e que os preços acabem caindo. Porque se o empresário quiser realmente vender, ele vai ter que reduzir o preço para conseguir vender. Então acontece esse efeito. Tá vendo aqui? Reduziu o preço de 110 para 105 para de novo equilibrar a oferta e a demanda, a oferta e a procura, para 525. Vamos considerar aqui nesse exemplo que teve uma redução do preço, né, no segundo momento, de 110 para 105, ou seja, uma redução da inflação ou uma deflação de mais ou menos 5%, que é mais ou menos parecido com que falar que teve uma desaceleração da economia e que acabou de alguma forma gerando desemprego também. E olha que interessante, aqui teve uma queda de 550 para 525 do PIB. Não vamos falar da inflação nesse momento, do PIB, para você entender o movimento. A lei da oferta e procura é mais ou menos assim. Por que o ouro é mais caro do que a prata e do que o cobre? Porque é muito mais difícil você encontrar o ouro do que cobre e prata no mercado. Então, quanto mais abundante um produto é no mercado, mais barato ele fica. Então, quanto mais escasso ele acaba ficando mais caro. Então, o que o governo faz? Ele reduz os juros e imprime mais dinheiro. O que isso significa? Com dinheiro sobrando, aumenta o consumo, aumenta a inflação, uma perda de poder da sua moeda. A moeda enfraquece. E aí, o que acontece na sequência? Aumenta os juros, porque você precisa deixar o dinheiro mais caro e escasso para poder controlar o que antes você gerou, que era a inflação. Olha que maluquice. Com dinheiro faltando, você tem queda no consumo, você tem deflação, uma redução da inflação, gera desemprego. Opa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reduzir os juros e imprimir dinheiro, e assim sucessivamente. Isso é um círculo vicioso, não sai do lugar. Isso é o que o governo tem que fazer paliativamente, tem que fazer para reformas rápidas, para coisas que o governo precisa entrar, precisa intervir, para que a gente não tenha grandes problemas na economia. Política monetária, ela deve ser paliativa, ou seja,
seja parcial durante um determinado tempo para remediar questões de curto, médio prazo, porque a mudança de verdade ela precisa ser estrutural. Esse é um vídeo para você conversar com seus amigos, quando você estiver num happy hour, quando você estiver batendo um papo com a família. Isso é muito importante você entender. Ficar criando essas políticas monetárias momentâneas para subir a inflação, descer a inflação, aumentar consumo, cair consumo, para que consiga de alguma forma organizar temporariamente a situação econômica do país. Além, é claro, de os governos trabalharem para fins de popularidade e eleitoral, né? Então esses governos fazem isso para falar: a inflação comigo foi de 3%, no outro governo foi de 5%. No final do dia, o que eles fazem é, ficam nesse círculo vicioso de sobe juros, desce juros, sobe juros, desce juros, e a economia fica estagnada, ela não melhora, o país não cresce. Uma das coisas importantes para fazer é ter aumento de produtividade no país, o que gera mais emprego, aumenta a arrecadação de impostos sem aumentar a alíquota, é um aumento marginal. Aqui vale um parênteses. Imagina que a carga tributária de um país, independente de não ser essa, seja de 30%. Então você tem um produto que você vende, a sua empresa vende por 100, lembra lá os 100 reais? Desses 100, o governo vai pegar 30. Agora imagina o seguinte, aumentar essa carga de 30% para 40%, o que o governo está fazendo é só tirar o incentivo do empresário. O empresário não vai querer, porque ele vai ficar com menos dinheiro no bolso. Então isso desestimula o empresariado a querer investir em novos negócios. Mas o que acontece? Se você, ao invés de ter 5 empresas, se você tiver 10 empresas, 20 empresas, 30 empresas, o governo, mesmo que ele cobre os 30%, o valor absoluto que ele vai colocar no bolso é muito maior. E ao longo, veja bem, ao longo do tempo, não é em curto prazo, o governo inclusive vai conseguir reduzir a alíquota, porque está entrando via arrecadação muito mais dinheiro do que entrava antes. Aumentar a produtividade é importantíssimo para um país crescer. A industrialização, ela vai gerar competitividade, e eu vou mostrar isso para vocês aqui no vídeo. A industrialização, ela gera competitividade, porque quanto mais empresas tem no mercado, maior é a competição e menor acaba sendo o preço, porque todo mundo quer vender. Então, quando você tem mais competidores no mercado, quando você estimula o aumento da competição, você de alguma forma acaba reduzindo o preço. Então, você tem uma industrialização que gera competitividade, que gera mais empregos, porque quanto mais indústria tem, mais emprego vai ter. E aqui tem alguns outros pontos, eu não vou entrar muito no mérito nesse vídeo, porque aqui a gente está falando basicamente da questão da desindustrialização do Brasil. Controlar gasto público ineficaz, claro, aliado ao aumento da receita, equilíbrio do fluxo de caixa do governo. Se um governo gasta mais do que ele arrecada, ele tem déficit. E esse déficit não é bom para ninguém. Existem alguns pontos importantes que, às vezes, eu não estou falando de ineficiência do governo, cabide de emprego, não estou falando de nada disso, mas às vezes existem algumas indústrias que o governo tem que assumir. Por quê? Porque o empresariado não quer ter determinados negócios que não gerem lucro. E o governo acaba tendo que financiar esse negócio para poder ter uma estrutura de base para a população. E não significa, de novo, que a gente está falando aqui que um governo pode ter prejuízo sempre nas estatais. Não é isso que eu estou falando. A ineficiência, cabide de emprego, desvio de dinheiro, não está nessa discussão. O que a gente está falando aqui é que, às vezes, com um governo eficiente, mesmo sabendo que alguns ramos de atividade vão gerar prejuízo, se tudo estiver funcionando direitinho, é o que é. Redução de incerteza política, monetária e jurídica. Toda essa incerteza faz com que as pessoas não investam em um país. No final, o que acontece é o seguinte: a reindustrialização do Brasil, com investimento em infraestrutura, tecnologia, inovação e principalmente, pessoal, educação, é o que vai mudar o nosso país. Olha só esse exemplo aqui que eu dei. Tá vendo essas empresinhas em preto? Eram as 5 empresas que estavam vendendo a 105. Só que aí teve um investimento e foram criadas 5 novas empresas. Eu não vou entrar no mérito se o investimento é estatal ou privado. O que eu estou querendo deixar claro aqui, se novas empresas são criadas, o que acontece naturalmente é a geração de novos empregos, porque tem mais gente procurando emprego. Porque se eu tenho mais 5 indústrias que foram criadas, essas indústrias precisam de pessoas para trabalhar. E como o preço era 105, o que acontece é, as indústrias precisam achatar, reduzir o preço. Quanto mais você cresce a infra de um país, quanto mais você melhora a questão tecnológica
e educacional de um país, mais você consegue ter crescimento no período que a gente está analisando. Então a reindustrialização, ela incentiva sim a concorrência, ela gera impacto sim na redução de preço e, claro, gera emprego e acelera a economia. O que a gente está falando nesse exemplo é que a oferta e a procura, elas vão gerar em torno de R$1.000, diferente dos 500 ou dos 550 anteriores. Então isso aqui é uma prova simples de que o mais importante é reindustrializar o nosso país. Nesse exemplo, a gente olha aqui o PIB subindo para 1.000. Aqui, de novo, a gente não está colocando o efeito da inflação, nada disso, é para você entender o racional de como funciona a movimentação da economia. É isso que a China está fazendo. O detalhe da gente falar de industrializar um país, o modelo chinês é um modelo capitalista, isso falado pelo pessoal de direita, o pessoal de esquerda fala, é modelo capitalista, mas quem domina, quem gerencia é o governo que toma conta. Aí o pessoal da direita fala de democracia ou não. Uma coisa é fato, você consegue construir um país mais rico se você aumenta a indústria, se você aumenta o poder dessa indústria em fazer com que novas riquezas sejam geradas. Eu queria que vocês dessem uma olhada nesse gráfico. Se você olhar logo no comecinho, nesses primeiros anos, aqui tem um boom, né? Tem um crescimento. Esse crescimento é na época da ditadura. Quando era a ditadura, todo mundo reclama, mas a industrialização estava no topo. Aí o pessoal da esquerda vai falar assim, não, mas tudo bem. O problema é que na época lá do Geisel, a gente teve um problema seríssimo de dívida externa. Então foi isso que financiou a industrialização. Foi ruim para efeito da industrialização? Não. Aumentou a indústria no Brasil nessa época. Isso é indiscutível. Mas também aumentou o endividamento. Dá uma olhada na queda na participação da indústria no PIB do país. É uma queda vertiginosa. E aí tem uma subidinha aqui no ano de 2004. Aí o pessoal da esquerda vai falar, mas 2004 era a época do Lula. E o pessoal da direita vai falar, era a época do Lula, mas isso daqui foi o boom das commodities, que como a commodity estava bombando na época, a China demandou muito para o Brasil. Então a gente teve um crescimento que também é um crescimento que não dependeu da nossa industrialização, foi reflexo de um outro país que lá sim estava crescendo, lá sim estava sendo reindustrializado. A indústria no Brasil caindo, caindo e caindo. 2018, Bolsonaro, Lula. O que acontece é que o nosso país não investe em indústria. Quando você pegar um investimento de infra, quanto tempo demora para a gente terminar um metrô, uma via pública, colocar, por exemplo, ferrovia, que tem um custo muito mais barato do que rodovia? Isso é óbvio, todo mundo sabe disso. Não existe vontade política de investir em infraestrutura no nosso país. O que a gente tem que fazer é pegar pessoas dos dois lados que entendam que se a gente não tiver um país que reindustrialize a economia, a gente não vai crescer. A gente precisa entender, o povo brasileiro precisa entender que é preciso cobrar todos os governantes em relação à indústria de base. Cadê meu viaduto? Onde isso melhorou? Você está criando uma ponte que sai do lugar para lugar nenhum. Isso não ajudou em nada. Cadê a ferrovia para a gente melhorar a logística do nosso país? Isso daqui é do Google, né? Processo de industrialização da China. A industrialização da China foi um processo transformador de agrário a potencial industrial, impulsionado por forte intervenção estatal. Aqui vai voltar aquela discussão, mas foi o governo que ajudou. É que o pessoal do setor privado vai falar, mas eu não tenho vontade em investir no país porque a carga tributária é muito alta. Aí o pessoal do outro lado vai falar, não, mas o governo é o Estado que consegue prover isso. Mas você não pode ter um Estado que rouba. Mas uma coisa é fato, esse Estado chinês, ele ajudou o processo de industrialização, porque esse assunto de crescimento do PIB, a inflação no meu governo foi menor do que a sua, a taxa de juros acaba sendo um argumento para tirar o foco da gente, da população. Os governos precisam parar de ficar atuando com ações paliativas. Sobe juros, desce juros, sobe câmbio, desce câmbio, sobe câmbio, desce câmbio, sobe juros, desce juros, e fazer um processo estrutural. E sabe por que isso acontece? Sabe por que os governos trabalham de forma paliativa? Porque o cara tem 4 anos para provar o que ele faz. Então ele vai para o povo e fala, olha, a inflação comigo foi de 3%, com outro governo foi de 5%, foi de 6%. O que um governo tem que fazer é
começar um processo de industrialização e isso não demora 4 anos, demora mais do que 4 anos. E a população precisa entender, se você for de direita ou de esquerda, tanto faz, você precisa entender que na sua cidade, no seu estado, precisam aparecer mais empresas, precisa aparecer mais emprego. Não adianta a gente ficar comprando produto da China, porque lá está crescendo e aqui, a gente está se beneficiando porque o carro elétrico é mais barato do que o carro a combustão. Legal, mas quem é que está produzindo? Onde é o chão de fábrica do carro elétrico? É na China. Eles investiram em industrialização. Aqui a gente só está comprando. A gente só é um cliente comprador de um produto final, porque por mais que baixe o preço, a estrutura do nosso país não está melhorando, pessoal. E é isso que a gente precisa cobrar dos nossos governantes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. O mais importante é que de alguma forma eu consiga ter te ajudado a entender um pouquinho como funciona o processo econômico dentro de um país. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!